Ó, a gente então leu os arquivos, né? A gente escreveu um arquivo, editou um arquivo, e por último a gente enviou um arquivo, né? O que acontece? Agora tem um jeito de você referenciar esse arquivo que você enviou sem ter que salvar ele em um banco de dados, por exemplo. Você pode simplesmente abrir o diretório em que ele estava e abrir e exibir ele através do nome, porque você consegue navegar, como se fosse um dir, né? Vocês já viram no prompt lá do DOS? Né? Quando você vai lá e dá um dir que lista o diretório com todos os arquivos e tal, né? Ou um ls no Linux, quando você vai usar o Linux. O PHP também tem uma função que você dá um determinado diretório e ele consegue percorrer, através de uma estrutura de repetição, ele consegue percorrer os arquivos que tem dentro daquele diretório. Então isso é bem útil, né? Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos só conferir aqui. Vamos deixar esses arquivos que não são imagens aqui, ó, eu vou apagar. Tá? E aí a gente trabalha só com isso. Já dava um outro exercício bem legal, né? Você, por exemplo, listar só os PDFs que tem ali naquele seu diretório e fazer uma lista com eles, com o ícone do lado e tal, e colocar o link para baixar. Né? Seria uma coisa interessante. Você abriu um diretório, viu todos eles ali já prontos. Né? Nesse exemplo aqui, dá para a gente fazer uma galeria também. Você, ao invés de ir lá e colocar o nome de cada IMG que o cara inseriu, você pode ter que alterar o código, você pode simplesmente abrir o diretório e ele vai te dar essa informação. Esse FFF ele vai te dar, esse Márcia, o pequeno JPG. Então você pode... Como que coloca uma imagem no HTML? Qual que é a tag? Ou a imagem é? Não, numa imagem mesmo, no IMG, né? Exatamente. Então a gente faz uma estrutura de repetição em cima desse IMG. Vamos lá, ó. Qual que é a ideia? Crie um arquivo aí. Eu vou até apagar esse outro aqui. Crie um arquivo chamado navegar. A ideia é de navegar pelo diretório. Tá? Ou na pasta não, é um arquivo. Opa. Novo arquivo navegar.php. Aí vamos abrir ele. Navegar. Vamos abrir o código PHP. Né? É muito simples, pessoal. É realmente bem simples. Primeiro você tem que criar uma variável que vai abrir o diretório. Né? Você vai colocar esse diretório na... depois você vai ler. Você vai abrir o diretório e depois você vai ler. Vou colocar aqui uma variável chamada dir. Por exemplo, como que chama o diretório? Ó, a gente está aqui nessa navegar, né? Como que chama o diretório que eu quero abrir? Arquivos, né? Aí eu venho e coloco aqui, ó. Dir vai ser open dir. Eu coloco o nome do diretório que eu quero abrir aqui. Assim. Beleza? Agora, eu vou ler o arquivo. Essa variável aqui, ela vai me dar acesso à leitura dos arquivos que eu tenho lá. Então eu posso fazer assim, ó, vou colocar um arquivo aqui, ó, uma outra variável chamada arquivo, só arc. Vai ser igual a read dir. E aqui eu coloco aquela variável lá de cima, ó, dir. O que ele está falando? Nessa variável arquivo aqui, ele vai receber o primeiro arquivo ou diretório, que pode ser um outro diretório dentro de diretório, né? Aí você tem uma funçãozinha que chama isdir, que você pode verificar, ó, isdir. Se aquilo lá é um diretório, né? Você entra dentro daquela arquivo, você está navegando por todos os arquivos ou pastas que tem nesse diretório aqui, você pode verificar, porque aí você pode, sei lá, imagina fotos de janeiro. Você vai criando uma pasta chamada janeiro, uma fevereiro, uma março e assim por diante. Aí você pode entrar dentro dessa pasta e depois entrar em cada uma das pastas e navegar por elas, né?
Beleza? Aqui, ó, agora a gente pode escrever o arc. Ele já vai dar uma informação pra gente, ó. Arc. Vamos mudar aqui, ó. Navegar. Olha lá. O que apareceu aqui? Um ponto, né? Esse ponto, vocês já viram lá quando a gente usa o prompt que aparece sempre em todos os diretórios? Um diretório chamado ponto e um ponto. É para quando você vai navegar, você entra nele, ele volta, né? Como se fosse um ponteiro para o diretório anterior. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó, você vem aqui dá um dir, ó. Tá vendo? Esses são os diretórios, né? Ó, os arquivos que tem nessa pasta aqui. Tá vendo que a primeira pasta é ponto? Ó? Isso aqui é quando você faz assim, ó, cd ponto. É para ele ficar em si mesmo, né? O cd ponto, dentro desse diretório de mentira aí, ele tem um apontador para ir para trás, para você não perder o caminho, olha lá, ó. Tá vendo? Por isso que ele fica aqui, esse ponto e esse ponto. Então, o que acontece? Essa readdir, se você executar de novo o readdir aqui, ele vai trazendo os próximos. Acho que a gente não falou ainda, mas funciona como no Java, a gente pode usar um while aqui. O while, vou abrir aqui. Vocês já viram um while no Java, né? O while ele repetir aquilo que tiver dentro das chaves, enquanto o teste lógico daqui for positivo, né? Verdadeiro, né? Esse arc ele vai devolver um null quando acabar os diretórios, quando acabar os arquivos. Então, se eu escrever o arc aqui, ó, dentro, ele vai percorrer todos os arquivos. Ó, que legal. Posso pôr um BR aqui. Só pra você, a gente vai ver os nomes dos arquivos, né? Olha só. Olha lá. O primeiro chama ponto, o segundo ponto, o outro FF. Tá certo aqui, né? Só que eu só escrevi o nome deles, né? Porque tá na eco. Viram que legal? O que dá pra gente fazer? Duas coisas. Para tirar esse ponto e esse ponto, que todo diretório vai ter, ou a gente faz duas leituras antes aqui, ó. Pra copiar isso aqui, ó. A gente põe um if, né? Mas acho que dá pra fazer essas duas leituras aqui, ó. A primeira leitura que der vai ser o ponto, a segunda o ponto, e aí as outras já não vão aparecer, ó. Deve ter um outro jeito também de fazer isso, sei lá. Aqui dentro? Então, aqui ele entrou. Aqui, eu sei que ele vai entrar aqui, nunca vai dar falso esse aqui. Ou pode ser que dê falso, se não existir nenhum arquivo diferente desses aqui, né? Beleza? Eu só executei ela duas vezes aqui para ele navegar pelo ponto e o ponto. Diga. Aqui? A mesma linha aqui? Lá na comparação dele. Colocasse a variável aqui. Aham. Por um E assim, né? Aí, eu já tenho uma diferente de ponto. Vamos ver isso. Vamos ver. Ele não vai achar ela aqui, ó. Ele executou, ele criou ela. Vamos ver aqui. Arc, tá certo aqui? Arc, né? Eu pôr entre parênteses aqui, mas eu acho que ele não executa. Ele faz tudo, Ele vai fazer tudo. Você pode pôr um if ali dentro, né? Pode pôr um if aqui, ó. Né? Um if. Um if desse jeito que você falou. E dá até para fazer um if com uma função. Deixa eu ver se tem tempo aqui pra gente falar disso. Não tem aqui não. Vamos parar esse jogo. Falar dela, não.